Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos aí na aula 2 sobre underpainting, tá? Na aula passada eu mostrei para vocês a referência, mostrei para vocês o caderno que eu estou usando, que pode ser qualquer caderno, na verdade, e eu explico isso no vídeo também, tá? E eu também falo sobre a construção do desenho, que eu também sugiro que vocês estudem, né, a parte estrutural, para que vocês também não se frustrem na hora de pintar, tá? Para quem não sabe e para quem está chegando agora, me chamo André Rodrigues, também conhecido como Dom Rodrigues. O meu Instagram é esse, Dom Rodrigues Arte, onde vocês podem ver meus trabalhos pessoais, onde eu sou tatuador há mais de 25 anos, eu sou instrutor de desenho de pintura há mais de 30 anos também. Também dou aulas na Ladue Escola. Para quem não me segue lá, segue a gente porque lá tem vários instrutores incríveis que dão aulas de tatuagem. A Ladue Escola é a primeira escola para tatuadores do mundo, tá? Voltada para o mundo da tatuagem. Então lá tem os instrutores onde nós ensinamos as pessoas a tatuarem, tá? Qualquer idade. A gente ensina também desenho, pintura, a gente dá aula de arte, enfim. Lá na Ladue Escola é bem completo. Você não vai ser só um tatuadorzinho, mas sim um artista da tatuagem. Então, para quem tem interesse em aprender com a gente, tanto presencial quanto online, nós temos cursos, tá? E estamos apresentados. Então, só para voltar, recapitulando a aula passada, estávamos falando sobre um pouco do material que eu vou usar aqui, tá? Eu não mostrei ainda tinta para vocês. Eu vou usar essas duas tintas, uma preta aqui, ó, uma preta e uma branca, tinta acrílica fosca. Pode ser qualquer tinta acrílica, tá? Pode ser com brilho, pode ser fosca, o que você tiver na mão aí, tá? E vamos trabalhar hoje o monocromático. Vou começar hoje com vocês mostrando como que estrutura essa primeira parte da underpaint. Lembrando que a underpaint é onde nós vamos estruturar toda a pintura. A gente vai falar sobre luz e sombra, a gente vai estruturar a profundidade, a gente vai dar atmosfera, só que tudo monocromático. Depois que a gente vai começar a falar sobre cor por cima, tingindo, né, essa underpaint. E eu também falei no vídeo anterior que eu preferi fazer essa aula primeiro com tinta acrílica, underpainting, e depois com tinta óleo por cima. Pode ser tudo com tinta óleo, pode ser tudo com tinta acrílica, vocês que decidem, tá? Eu gosto muito do resultado do óleo, é meu, não tem nada a ver se é mais profissional, menos profissional, se é melhor, se é pior, não tem nada a ver. Mas eu gosto do acabamento do óleo. E eu comecei com a tinta acrílica porque ela seca mais rápido, então dá para fazer o vídeo mais rápido para mostrar para vocês, somente por isso, tá? Inclusive, em algum lugar aqui, eu vou deixar um desenho, uma pintura que eu fiz de um Cristo, que foi uma encomenda, e ele todo foi feito com tinta acrílica como base, depois eu vim refinando com tinta a óleo. Em algum lugar eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. No meu canal no Instagram, lá eu deixo todo o processo da pintura, todo o processo de desenho, todo o processo que eu faço dos meus desenhos, eu coloco no meu canal que eu tenho lá no Dom Rodrigues Arte para vocês poderem baixar. Dentro do Rodrigues Artes, procurem lá o meu grupo, né, de estudos ali, chama-se Sociedade dos Fundamentos, igual aqui no canal do YouTube, tá? Então procurem lá que eu vou deixar esses processos, as fotos para vocês darem uma olhada lá, como funciona, tá? Então vamos para a minha mesa. Aqui então está a referência que eu mostrei já no vídeo anterior, e aqui está o desenho que eu fiz com lápis de cor. Passei uma camada de gesso acrílico por cima, tá? Passei secador de cabelo para ficar mais rápido a secagem. Então aqui é um papel craft, ele é fino, percebam inclusive que criou essas ondinhas aqui assim, ó, por ser um papel mais fino. E eu vou utilizar a tinta preta e a tinta branca para fazer a minha underpaint, tá? Tô colocando aqui num godezinho, tanto preto quanto branco. Já tá a água ali no cantinho. Para limpar o pincel, eu vou usar um papel higiênico mesmo.
Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu gosto de fazer, é quebrar o branco, né? Eu ia falar o branco, mas quebrar esse tom do papel, sabe? Tipo, eu gosto mais de começar sempre pela sombra. Então, eu meio que vou tingindo, ó, a pintura, tá? Com uma aguada de tinta acrílica. Para quem não sabe exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu tenho também aqui no canal vídeos mostrando sobre essa fase da pintura, tá? Como funciona, para que vai servir e tal, tá? Você percebe que é tão transparente que ele não cobre o lápis. Eu vou fazer isso em alguns pontos agora. Como a roupa dele é vermelha, eu não vou fazer o tingimento de preto com ele para o vermelho ficar mais vibrante depois. Se eu coloco esse preto, mesmo que aguado, depois eu vou ter que ficar abrindo muito com, com muita luz e vai atrapalhar um pouco o processo. Eu poderia passar em tudo, tá? Mas quando é vermelho, quando é laranja, quando é amarelos, eu prefiro não jogar. Esse preto, ele vai neutralizar as cores que vão vir por cima. Então, quando se trata de cor de pele, cor de algo que não é tão vibrante, ele é bem legal para a gente ir quebrando as cores e ele ficar mais natural. Então, quebrei um pouco do preto, né? Da cor do papel. Agora eu vou começar a ir nas sombras. Peguei um pincel menor e a pintura agora vai ser mais controlada. Percebam isso. E eu não penso ainda em deixar tudo perfeito nessa fase, tá? Então, nessa fase, a gente se preocupa em deixar uma construção visível e já demarcando alguns volumes, ainda com uma tinta transparente, ó. Eu vou separar o que é luz e o que é sombra, ó. Aonde tem cores muito vibrantes, que nem aqui, ó, também não vou jogar, tá? Eu vou jogar onde tem mais sombra. Percebam sempre que eu não aplico detalhes, é toda uma separação simplificada. Essa separação simplificada, eu percebo que os alunos sofrem muito para conseguir separar as formas e não colocar detalhes. Então é uma tinta aguada ainda. Acho que eu já vou começar a sujar um pouco o fundo. E por mais que ele seja escuro, eu não vou colocar um preto puro ainda, tá?
A gente meio que recorta a figura, ó. O que eu gosto de pintar no caderno é que a gente trabalha com pouco, né? E a gente estuda. Eu tenho cavaletes, inclusive atrás de mim tem um grande cavalete, mas eu gosto de trabalhar no caderno porque ele fica tudo compacto, né? Você pode levar seus desenhos para passear, vai pintar na rua, vai pintar num parque. Depois eu deixo a foto de referência também no grupo, tá? Caso vocês queiram baixar, para usar a mesma referência que eu tô usando aqui. E treinar, né? Agora eu vou trabalhar um pouco mais do contraste. Então, por exemplo, eu posso vir aqui um pouquinho no olho. Os pincéis que eu estou usando, ó, esse pincel aqui, por exemplo, é da Ceramic, tá? Baratinho, bem legal, bem honesto. Ó, e por mais que eu veja que são escuros essas áreas, o preto nunca vai ser puro, tá? Eu estou trabalhando com uma aguada ainda. O lance de aprender a observar valores, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, sobre valores, né? É uma das chaves que todo mundo precisa. As pessoas ignoram, as pessoas acabam não olhando com certa atenção para quando se trata de valor tonal. As pessoas pulam esse exercício, tá? Pulam, achando que é só escuro e claro, e não é. Então, estuda valor tonal, gente. Quem está estudando, quem está aqui comigo, eu acho que está querendo estudar, está querendo aprender. Então, foca em valor tonal, tá? A gente não domina valor tonal, a gente fica bom em valor tonal, mas a gente não domina o valor tonal, tá? Então, o valor tonal é sempre estudado, assim, sempre a gente tem que estudar os valores tonais. Não se preocupem em deixar a luz. Tem gente que quer logo de cara deixar todas as luzes perfeitas. Não façam isso. As luzes são aplicadas por cima dessas camadas aqui. Então, não fica pensando, vou já escurecer aqui, ou clarear, deixar o branco puro. Não é a fase. A minha fase que eu gosto é de trabalhar com os valores baixos, tá? E a partir desses valores baixos eu vou clareando. Não estou falando que é a única maneira de fazer, pelo amor de Deus, tá? Mas o meu processo é assim
Se você não tem processo ainda, vai usando o meu processo, o jeito que eu uso, porque pelo menos vocês aprendem um processo. E com o tempo, vocês aprendem outros processos, mas é importante que pelo menos um processo vocês tenham, né? Como um carta aí, como um trunfo aí para vocês poderem pintar de maneira mais assertiva. Ó, onde é muito escuro, mesmo assim, não é preto puro. É um preto aguado. Por enquanto, preto e água, tá, gente? Preto acrílico e água. Ó, vou trabalhando com mais calma alguns pontos, meio que desenhando algumas formas. Uhum. Tá saindo, né? Aos pouquinhos, ó, sem pressa. Ó, vamos começar um pouquinho de branco também. Transparente. Trabalhar com ele bem transparente ainda, ó. Meio que redesenhando a luz. Ó, agora eu venho arredondando algumas partes, tá vendo? É na pintura que eu vou definindo tudo isso. Ó, ele tá com cinza, porque ele sujou um pouquinho com preto, mas eu gosto, do jeito que ele tá aqui, cinza. Posso fazer até um cinza aqui assim, ó. Colocar esse tomzinho que tem aqui na testa dele, aqui na têmpora. Volto pro branco, transparente. É, ficou cinza. Não me importa, tá? Não pode ficar cinza escuro.
Mais um cinzinha clarinho, ó. Ó, tô colocando em tudo, tá? Ainda tem transparência porque eu consigo ver todo o lápis vermelho por baixo ainda. Então, isso é o certo, assim, de você deixar transparente o suficiente para conseguir enxergar ainda o que está ali embaixo, tá? Então não pode cobrir nessa fase. Aqui na roupa dele, não vou me preocupar porque vai ser vermelho. Aqui tem uma gola, né? Branquinha. Agora, vamos ver. Vou pegar um pincel menor, mas vou pegar esses esgarçados feios, assim, ó, e tentar não colocar detalhes ainda. Vou voltar pro branco, vou carregar um pouco mais de branco, deixar um pouco mais grossa, e eu vou começar a saltar algumas luzes para contrastar mesmo, para entender o que é claro e o que é escuro, tá? Eu vou soltando algumas luzezinhas aqui, ó, equilibrando, né? Para saber quem é mais alto, qual que é a luz mais alta, qual é a mais escura. Vou voltar depois ainda pro preto. Quanto mais transparente, mais água, né? Lembra-se disso, tá? E essa técnica aqui, ela pode ser usada, inclusive, quem faz digital, do mesmo jeito, tá? Quem vai pintar só com óleo, quem vai pintar só com acrílica. Então, quando tem essas técnicas de possibilidades de camadas, essa técnica aqui vocês podem usar. Encontra as tintas, outros métodos de pintura, tá? Aqui no nariz, vou aumentar um pouquinho a luz. Ó, aqui no nariz dele tem uma luz ainda mais saltada. Já vou colocar, porque ela vai me dar o caminho da onde é mais claro e onde é mais escuro. Como essa luz é muito alta, eu consigo equilibrar então as outras luzes, né? Pensando aonde é mais alta e onde é mais baixo. Aqui, por exemplo, eu posso saltar mais, ó. E como eu peguei um pincelzinho que não tem pontinha, nada, a pintura ainda fica bem indefinida. Não fica com
detalhes e tal. O bom do acrílico é, caso erre alguma coisa, não tem problema, né? Passa por cima, deixa secar rapidinho e passa por cima. Aqui desse lado tem uma luz, não é tão alta quanto ali no meio, quanto essa região aqui, mas tem uma luz aqui que eu tenho que dar atenção também. Aqui na narina tem uma luz, a barba dele. E aqui já tem a barba dele também branca, né? Como está transparente essa tinta, ou seja, tem bastante água, ele vai baixar o valor daqui a pouco, tá? Assim que seca, ele já altera. E o bom é que agora, com esses cinzas, eu posso equilibrar os escuros também daqui a pouco. E por ser acrílica, né? Eu venho retocando, refazendo de um jeito muito mais paciente, né? Eu gosto dessa fase, meio que cobrir tudo já, de tinta, já ver uma fase assim da pintura meio que encaminhada, né? E essa fase, querendo ou não, a gente tem que passar por ela para que as próximas etapas da pintura fiquem mais interessante. Então, rapidamente, vocês estão vendo aqui a primeira fase da underpainting, onde eu estou equilibrando o preto, o branco e o cinza. Ainda não estou colocando detalhes, não é necessário ainda nessa fase, tá? Mas é necessário nessa fase sim prestar atenção no que é escuro, no que é médio e no que é muito claro, equilibrar tudo isso. E um toque que eu já vou dar para vocês é que a underpainting ele tem que ser um pouco mais suave, um pouco mais clara do que a referência. Porque as cores que a gente vai colocar por cima dessa underpainting, ela vai somar com a cor de baixo, ou seja, com a underpainting, e ela acaba escurecendo, ou seja, quando a gente mistura cores, as cores ficam mais escuras, elas baixam. Não é diferente na underpaint. Quando a gente coloca uma underpaint preto e cinza, que como no caso a gente está colocando cinzas, brancos e os pretos, quando colocarmos as cores por cima, as cores vão somar com esses cinzas e vão ficar mais escuras. Então, a gente tem que fazer a underpaint um pouco mais clara do que a referência, para que quando a gente coloque as cores por cima, fique tudo muito mais equilibrado, tá ok? Então, até a próxima aula.